Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse Polo Comfortline 1.0 TSI 2020 e agora chegou a hora de dar uma volta nesse carro para ver como ele é. Então bora colocar a câmera na cabeça e fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Para a gente começar aqui o teste de uso do Polo, vamos começar resetando o computador de bordo dele para a gente poder verificar no final do nosso percurso qual foi o consumo que esse carro apresentou. Vamos começar aqui então, galera, fazendo a nossa tradicional rotatória aqui para a gente subir o morro e ver como é que o carro se comporta. Vamos torcer para ninguém atrapalhar hoje, né? Porque do dia que a gente estava de BMW, o caminhão atrapalhou. Agora esse Corsinha aqui tá perdido, ele deu 2 voltas na rotatória. Começamos a subir aqui, ó. A gente tá de segunda marcha, bem reladinho. Se a gente pisar, ó, sobe bem. É a vantagem do motor turbo, né? O carro desenvolve bem e sobe. Por exemplo, aqui não é um morro tão grande, sobe sem susto nenhum, reladinho mesmo, de terceira marcha, tranquilo. Como esse carro é um carro turbo que entrega torque em baixa rotação, a arrancada dele é boa. Ele sai muito bem do lugar, assim, porque como o torque está disponível logo cedo, então é só a conta da turbina encher e empurra bem o carro. Lembrando que o 0 a 100 desse carro declarado, eu não medi, tá? É declarado pelo fabricante, é de 9,6 segundos, o que não é nada espetacular. Só que o que é a tecnologia, né? Eu tô aqui falando que um 0 a 100 abaixo de 10 segundos não é nada demais para um carro 1.0. Como eu falei, tudo isso é muito favorecido assim pelo fato de ser um motor turbo. E para essas situações de cidade que a gente acaba toda hora para-arranca, esse torque cedo ele faz toda a diferença e ajuda muito ao carro ter um bom desempenho, principalmente em ciclo urbano. Em relação à suspensão desse carro, eu já vou te dizer que ela é bem durinha, viu? Como eles vieram com essa história de mini Golf, e aí eles até tentam dar um ar mais esportivo para esse carro, e eu acredito que podem ter utilizado a suspensão também para poder tentar ajudar nessa questão. Ela é firme, mas não é aquele tipo de suspensão seca, que deixa o carro desconfortável, nada disso. Só que se você é do tipo de pessoa que está acostumado com essas suspensões super macias, aqui você pode estranhar um pouco. E aqui eu não estou falando que essa suspensão é ruim, viu? Eu até prefiro, porque deixa o carro mais preso no chão. Agora, tá difícil falar de suspensão aqui também na minha cidade, viu? É um mundo de rua ruim, um tanto de buraco para tudo quanto é lado. Tudo quanto é cidade aí tem buraco, tem rua ruim. Só que aqui é um tanto de obra que do nada eles vão lá, fazem um buraco no asfalto, aí faz um remendo igual esse que a gente vai passar em cima aqui. Anda bem tenso isso, viu? Toda vez que eu vou andar num carro, eu gosto de falar do sistema de freio dele. Aqui o carro freia bem sim. Você pisa no freio e sente o carro literalmente parando. Lembrando que ele tem um ABS que é obrigatório, além de ter freio a disco nas 4 rodas. E eu já vi gente falando por aí que não faz diferença se é disco ou se é tambor na traseira. Porque hoje a engenharia consegue dimensionar bem os freios com a tecnologia. Pode até ser verdade, mas eu particularmente tenho a sensação de que quando o carro é freio a disco nas 4 rodas, ele freia melhor, não dá aquele susto com a sensação de que o carro não vai parar. Isso tudo, claro, podem ser vozes da minha cabeça, mas eu realmente fico com essa sensação toda vez que eu ando num carro com freio a disco nas 4 rodas. É difícil ver um carro com freio a disco nas 4 rodas que não freia bem. Depois de uma certa idade, a gente começa a valorizar outras coisas. E hoje, toda vez que eu penso em comprar um carro, eu olho muito a questão da segurança. É claro, o design também para mim faz diferença, mas eu tento dar uma aliada nos dois aí. Nesses últimos anos, em relação à segurança, a Volkswagen tem mandado muito bem. O pessoal critica muito em relação ao acabamento, e como eu falei lá no vídeo do Nivus, de fato o acabamento é bem ruinzinho. Só que eu acho que a galera tem que criticar sim, porque no Polo novo já deu uma melhorada. Aqui a gente tem um carro que foi aprovado com nota máxima em todos os testes de colisão. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vale a pena abrir mão de tudo isso em relação à segurança para favorecer um acabamento melhor? Tudo isso que eu tô te falando, meu chegado, sobre segurança versus acabamento, são coisas que eu venho pensando nos últimos tempos. É claro, se der para poder pegar os dois, acabamento bom com um carro seguro,
melhor. Os carros premium estão lotados de modelos aí que unem as duas coisas, mas claro, tudo isso tem um preço. Mas me conta aqui nos comentários, meu chegado, o que você olha quando vai comprar um carro? Não vale falar que é a questão do que cabe no bolso, viu? Porque isso todos nós que somos réis mortais olhamos. Eu quero saber o que te faz escolher mesmo. Design, segurança, conforto, qualquer coisa que seja menos o preço. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, porque geralmente tem umas opiniões bem diferentes sobre isso. Nós vamos começar aqui agora, meu chegado, a dar uma andadinha com esse carro. Vamos colocar o câmbio no modo esporte. Vamos tentar dar uma acelerada aqui, aproveitar que hoje não tá tão cheio pra gente ver como é que se comporta. A gente já tá aqui, ó, a 106 km por hora mais ou menos. Vamos tentar fazer essa curva aqui. Infelizmente eu vou ter que acabar dando uma balançadinha na cabeça. Mas ó, o carro, ele faz curva bem. Não é um carro alto, né? Não é um SUV, por exemplo. Mas então, ó, 115 km por hora. O carro desenvolve muito bem, anda muito bem, faz curvas bem. Ó, eu não tô tirando o pé. A van ali que chegou a dar a seta, eu fiquei com medo dela me fechar, né? Vou ter que frear um pouco aqui agora por causa do HB20. Vamos ver se ele vai sair. Ó, 94, vamos fazer uma retomada aqui, ó. Quarta marcha. Estamos a 115 km por hora já, 120. O carro vai embora, olha. Essa curva não é tão fechada, mas eu tô a 130 km por hora, eu tô até perdendo a noção aqui. Eu vou diminuir a velocidade, porque aí também já é muito, né? O limite da via é 80. Mas para ver que, de fato, esse motor 1.0, até uns 140 km, 150 mais ou menos, esse motor dá conta sim. Depois disso, a turbina vai morrer, não adianta. Ele vai no velocímetro aqui até 260, não acredito que esse carro faça isso. Mas para essas retomadas assim, ó, olha o tanto que esse carro evolui bem. Tanto que ele anda bem, tem uma dinâmica boa. A gente já está a 100 km por hora de novo. Toda hora a gente retoma de 70, 80 km para 100 numa velocidade muito grande, assim, muito rápido que ele faz isso. E é um carro que faz curva bem. É claro, se fosse a versão Highline, que tem rodas maiores, com perfil mais baixo, acaba sendo um carro um pouco mais baixinho, eu acredito que essas curvas ainda seriam até melhores. Mas aqui, de fato, agrada. Esse carro tem uma direção elétrica que é simplesmente uma manteiga para fazer manobra. À medida que a gente vai ganhando velocidade, ela tem uma progressão interessante, que aí sim, continua transmitindo segurança, e eu gostei bastante de como ela funciona. Aqui para mim o pecado é o que eu falei no outro vídeo, que esse volante aqui, ó, não é costurado em couro. Como eu te mostrei lá no vídeo de avaliação, mostrando todo o que o Polo tem, esse carro utiliza um motor 1.0, 3 cilindros, que é turbo alimentado com injeção direta. É um motor que já está aí na Volkswagen há muito tempo, claro, fazendo as calibrações necessárias para ele se manter atualizado. Tem gente que fala que esses motores pequenos são motores apenas para primeiro dono, e já tem gente que simplesmente ama esse motor TSI. Enfim, é uma discussão que não acaba mais. E aí, quando a gente fala de motor TSI, fica sempre aquela dúvida em relação aos problemas de bico injetor e bomba de alta que dava bastante nos up. Um chegado até me contou nos comentários aqui que esses bicos foram reprojetados para funcionar melhor. E de fato, eu não vejo muito Polo, Virtus, Nivus parado em oficina não, pelo menos aqui na minha cidade. E até mesmo quando eu assisto vídeo de oficina no YouTube, eu não costumo ver esses carros dando esse tipo de problema por lá não. É claro, pelo fato de ser um carro de injeção direta, se eu tivesse um carro desse aqui ou qualquer outro com esse tipo de sistema, não utilizaria etanol de jeito nenhum. Para ser sincero, eu já não sou muito fã de etanol e não costumo usar muito nem no meu Fiat 500, que é injeção indireta. Vou te contar um caso, olha só o que aconteceu. Eu tinha que trabalhar um dia, e aí para variar, como tudo na minha vida eu faço atrasado. Só que eu simplesmente esqueci que tinha pouco combustível no carro, e eu gosto sempre de abastecer no mesmo posto. Então, como eu estava atrasado, eu pensei, não, vou colocar R$30 de etanol, vou trabalhar, esse etanol vai praticamente consumir, e amanhã, no outro dia eu vou lá no posto que eu gosto e encho o tanque de gasolina. Fiz isso, abasteci num posto diferente. No mesmo dia, na hora que eu estava voltando do trabalho, o que aconteceu? O carro virou igual um trio elétrico, começou a acender luz, dá um aviso no painel falando que era para verificar o motor, e acendeu a luz da injeção. Beleza, cheguei em casa, no outro dia eu fui lá, enchi o tanque de gasolina, fiquei uns dias ainda com essa luz da injeção acesa, e quando eu cheguei no mecânico, adivinha só, estava dando erro de catalisador. Como é uma peça bem cara,
E aí o carro estava abastecido com gasolina, o mecânico me explicou que podia ser alguma sujeira, alguma coisa. Ele apagou a luz lá com o rastreador e pediu para eu observar se essa luz ia voltar novamente, porque aí caso voltasse, de fato teria que trocar o catalisador. Até hoje a luz não voltou. E aí eu te falo, foi só o etanol? Provavelmente não. Isso aí pode ter sido um etanol ruim. Só que isso que eu tô te contando é no meu Fiat 500, que é um carro de injeção indireta. Imagina igual num Polo desse aqui de injeção direta, que costuma ser muito mais sensível a combustível ruim. Então se eu tivesse um carro desse, etanol ele não veria. Até porque o motor é tecnológico, é legal, tem um bom desempenho, mas tudo isso aqui tem um custo. E aí não vai cair na onda de youtuber grande que vai lá, faz remap, troca turbina, só anda com etanol porque o desempenho é melhor. Não cai nessa não, viu? Porque depois, na hora que o carro quebra e fica uma fortuna para consertar, ou ele não te mostra que quebrou, ou simplesmente ele vai lá e ganha tudo quanto é peça e arruma sem ter custo. Como eu já falei em outros vídeos, quebrar uma turbina aqui, o próprio câmbio, sabe-se lá o que pode acontecer, vai sair bem caro, viu? Falando aqui do câmbio desse carro, esse carro utiliza um câmbio Aisin de 6 velocidades, já bastante conhecido e usado nos carros mais novos da Volks. Ele é um câmbio automático mesmo, convencional com conversor de torque. Eu gosto desse câmbio, eu acho o funcionamento dele muito bom. Só que eu achei que aqui no Polo o carro fica um pouco preso, eu gostei mais dele no Nivus. Pode ser só alguma calibração, mas eu fiquei com essa sensação, que no Polo o carro é mais preso com esse câmbio. Mas no geral esse câmbio funciona super bem. E o melhor, é um câmbio robusto, que não tem problema crônico, não quebra à toa. Agora me conta aqui, meu chegado, tá gostando desse vídeo? Da gente andando no carro e trocando uma ideia sobre como ele é? Se tiver, deixa o like. Esse like que a gente pede aqui, ele ajuda muito pro YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas, entender que ele é de fato relevante. Então, se você estiver gostando e puder, dá essa moral aí pra gente. Voltando aqui pro Polo, desde que esse carro foi lançado que eu tô querendo comprar um. E essa é a primeira vez que eu ando desse carro. Só que antes da pandemia, eu tava vendo a galera vendendo os 2017 Highline por 65, 70 mil mais ou menos. Mas agora, depois da pandemia, o pessoal tá pedindo 90, 95 mil. Infelizmente, esses valores que a galera tá pedindo ainda não tá na minha realidade. A gente tá trabalhando para chegar lá, só que no momento ainda não dá para realizar isso. O pessoal fala que isso aqui é um Gol grande, um Golzão, só que eu particularmente curto o carro, eu acho o carro bonito, agora andando gostei do desempenho, e olha que eu não acho isso aqui um mini Golf, hein? A gente tá chegando no final do teste de uso aqui do Polo, vamos ver o consumo dele. A gente rodou ali 28 km e ele tá marcando um consumo médio de 13,6 km com litro. Vamos olhar aqui na central, como é que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando 13,5 km de média. Lógico, a gente acabou pegando uma via expressa, não pegamos muito trânsito, apesar de ter dado bastante um pé fundo nesse carro. E esse consumo eu confesso que me agradou, mas eu acredito que isso aqui seja consumo para viagem, tá? Para ciclo rodoviário. Esse carro está equipado com etanol, o teste foi feito com ar-condicionado 100% do tempo ligado. Então, assim, pelo que eu rodei, eu tô com esse carro desde ontem, desde o dia que eu tô gravando aqui, esse consumo não é tão bom assim não, tá? Então eu acredito que seja isso, pelo fato de ter pegado via expressa sem trânsito. Mas pensando num consumo rodoviário é que sim agrada. E este foi o teste de uso do Volkswagen Polo Comfortline 1.0 TSI 2020. Esse hatch turbo que tem muita história e vende bem. Em relação ao carro, é um produto bem construído. E quando eu falo isso, eu estou falando do processo de engenharia em si, onde criou um carro seguro que tem nota máxima nos testes de colisão, além de ter um design atrativo. É difícil falar mal de um carro equipado com motor TSI, porque ele tem um bom desempenho mesmo sendo um motor pequeno. E quando a gente olha para o mercado, ele tem um excelente custo-benefício. É claro que carro é gosto, mas tem concorrente por aí que ainda utiliza o motor aspirado com câmbio CVT, que eu particularmente não gosto. E o pessoal fica sempre no mesmo discurso de que não quebra. Tudo bem, eu até entendo esse discurso, só que para mim carro vai além disso. E falando do Polo, pensando ainda em ser um carro 1.0, eu acredito sim que ele entrega um bom carro. É claro que o Polo tem o detalhe do acabamento, que é de fato sofrido. Agora na linha 2023 essa questão já foi até corrigida, mas em compensação ele veio com menos potência.
Ou seja, é sempre uma relação de perde-ganha. Eu entendo por que esse carro vende bem. É um carro gostoso de dirigir, que não é cansativo e ainda tem um bom desempenho, principalmente nos ciclos urbanos, onde o torque disponível já cedo faz toda a diferença. Em relação ao uso em estrada, ele também atende bem, só que claro, como é um motor pequeno, o carro vai morrer relativamente cedo, mas pelo menos as retomadas acontecem de uma forma rápida e o ganho de velocidade também vai bem. Como eu te falei, eu sou suspeito para falar desse carro, porque desde o lançamento que eu estou querendo comprar um. Só que eu iria na versão Highline, com a central multimídia maior e com um painel digital, que esse sim ganha de todo mundo. Mas se o acabamento é de fato um problema para você, aí não dá para indicar o Polo, porque essa aqui é uma versão 2020 e já dá para escutar uns barulhinhos lá dentro. Mas enfim, mesmo para mim que gosto do carro, ele não é perfeito. Então o negócio é pesar até onde os defeitos não te incomodam tanto. Eu vou ficando por aqui, meu chegado, e se você tiver gostado desse vídeo, compartilha lá com seus amigos, naquele grupo de WhatsApp que vocês estão sempre falando de carros, e para aquele seu amigo que sempre pergunta se tal carro é bom ou se tal carro não é. Eu aguardo você para o próximo vídeo do canal, lembrando que aqui tem vídeo novo toda semana, sempre às 18 horas. Até!